Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. 15 de novembro, dia em que se comemora a chamada Proclamação da República, evento histórico que marcou a derrubada da monarquia brasileira e implantou esta república sobre a qual vivemos hoje. A palavra proclamação significa anúncio, declaração solene, uma forma mais bonitinha, perfumada de dizer que não houve qualquer processo legal ou democrático, mas sim, alguém simplesmente declarou, anunciou solenemente, proclamou, e a partir de agora seria assim, seria a República, a proclamação da República. E foi assim desde então. Quando os militares voltaram da Guerra do Paraguai, havia um ciúme político muito grande em relação aos militares. Eles eram os heróis da pátria. Eles salvaram o Brasil de ser invadido pelo Paraguai. O Paraguai nunca queria invadir o Brasil, não tinha condição. Ele queria chegar, dominar uma parte do sul, forçar um acordo militar, abrir a passagem dele para o mar e voltar para lá. Mas Solano Lopes calculou mal a reação. Nós não queremos dar espaço político para os militares, nós vamos perder. Até hoje, o medo da República é por causa da confiança brasileira nos militares, dar espaço político aos militares. No dia 14 de novembro, o Major Solon falou o boato de que havia mandado prender Deodoro. Uma reunião no dia 6 de novembro, às 23 horas, na casa do Tenente Coronel Benjamin Constant, que dava aula de matemática na escola, na Academia Militar da Praia Vermelha hoje, tá? Às 23 horas reuniu o pessoal lá. E lá falaram, gente, aí, Deodoro está doente, nós temos que planejar o que nós vamos fazer. E aí, o que a gente faz? O avô de um ex-presidente da República, o Alferes, Joaquim Inácio Batista Cardoso, Alferes, tenente, tá? Coisa de subtenente, o Alferes. Ele falou assim, ó, vamos extraditar o imperador. E se ele reagir, vamos fuzilá-lo. Aí o Benjamin Constant, opa, pera lá. A gente fizer uma coisa contra o imperador, nós vamos ter uma revolta popular nas mãos. A população se identifica com a família imperial, não dá. O problema não era ele. O problema era o Ministério Ouro Preto. Havia um planejamento de trocar as unidades militares do Rio de Janeiro pela chamada Guarda Negra. Quando eles deram a notícia que o Visconde de Ouro Preto ia substituir as tropas do Rio de Janeiro pelas milícias negras, o exército, opa, pera lá, virou bagunça. Isso não. Deodoro estava doente, estava em casa, e levaram para ele a seguinte notícia. Senhor, há um problema com o Ministério Ouro Preto, a situação está incontrolável. A tropa vai se rebelar. E não podemos garantir a segurança da família imperial. Estava em Petrópolis. Levantou da cama, colocaram no cavalo, nem conseguiu subir no cavalo. Foi até o quartel-general no Rio de Janeiro, onde a Praça da República. Ele chega lá, a tropa está formada, e ele faz o discurso dele para a tropa, e tira a barretina, que é o gorro. O pessoal põe essa barretina na ponta da baioneta e eles rodavam, né? Aí quando o pessoal começou a rodar, ele ouviu o grito. Ele ia gritar, viva o imperador! O pessoal começou a gritar, viva a república! Ele, quê? Aí deram uma salva de tiro de canhões. Os outros líderes militares, Benjamin Constant, Major Solon, tá? Não falamos aqui do caso de Sena Madureira, que começa o problema militar com ele em 1873, né? Mas a gente fala depois. O que acontece? Levaram para dentro e falaram, você acabou de proclamar a República. Que? Então salva ele. Ou você assume o governo ou vai ter uma guerra civil na mão. O que você prefere? Mas ele não queria aquilo. O republicanismo no Brasil é através do positivismo de Benjamin Constant. Inclusive, lembrando uma coisa, até coisa de alguns anos atrás, a farda histórica do exército brasileiro era a farda do exército da Guerra do Paraguai, exército monarquista, depois que passou para usar a farda da febre da Segunda Guerra Mundial. Querendo ou não, o exército brasileiro se identificava com o período áureo dele durante o Império. Sinceramente, eu pessoalmente prefiro evitar expressões como no caso covardia e assim por diante, em respeito à história do nosso último imperador, um grande estadista que foi, né, considerando que teve que ter a sua infância interrompida para assumir o trono brasileiro, né, com seus problemas de saúde, com sua idade avançada. De certa forma é compreensível
o desânimo que ele teve no momento do golpe republicano de 1889. Então eu diria que esse conjunto de fatores explica, embora não justifica, tudo que aconteceu. Afinal, vejamos, o Conde D queria resolver a situação com o emprego do batalhão da Guarda Imperial, né? Que era uma tropa de elite, teria resolvido o problema sem grandes dificuldades, né? O almirante Tamandaré queria usar a armada, né? Queria colocar a armada para debelar o motim, e para tudo isso só faltou um sim do imperador, e esse sim não veio. E eu digo para vocês que nem 40 milicos iam morrer. Eu sou capaz de apostar que quando aquele bando de milico raso, de recruta, né, visse de fato uma tropa de elite ou a força da Armada Imperial Brasileira impondo oposição, oferecendo resistência, eu sou capaz de apostar com vocês que ia todo mundo jogar as armas no chão e pedir a calça marrom, inclusive o Marechal Deodoro. Mas infelizmente o sim não veio, o golpe foi dado e a família imperial foi exilada. Ainda assim, há que se considerar que o próprio Visconde de Ouro Preto tinha a intenção de reunir as tropas mineiras de quem ele tinha lealdade e marchar para o Rio de Janeiro e restabelecer a ordem na capital do Império, e perfeitamente o Dom Pedro II poderia voltar a reinar normalmente e teríamos tido uma história muito diferente da que tivemos hoje. Mas infelizmente não aconteceu, né? A história então é a que a gente conhece. O golpe foi dado e depois quantos outros golpes vieram, ditadura atrás de ditadura, constituição atrás de constituição, e o Brasil cada vez mais se afundando na lama da corrupção, da degradação moral, enfim, de toda essa história que a gente conhece, sem falar nas mortes diretas propriamente dito. Infelizmente é a história que temos. O regime sob o qual o Brasil conquistou a sua independência, preservou a sua integridade e conquistou a posição de segunda maior potência das Américas e quarta maior potência econômica do mundo fora da Europa, chegava ao fim. Nossa Constituição mais duradoura, que vigorava há mais de 60 anos, era revogada e em seu lugar viriam outras 6. Inclusive esta atual, que já dá sinais de que estaria expirando sua validade. O Brasil veria a inflação, que até então tinha uma média anual de 1,5%, disparar a níveis incalculáveis. A moeda nacional, o R$1.000, seria sucedida por outras 8, sendo que esta valia mais de 100 vezes a moeda atual. Surgiria a primeira favela do Brasil, hoje uma presença comum em todo o território nacional. Desde então, uma sucessão de golpes, ditaduras, presidentes derrubados, caçados, exilados e até presos marcariam a história política do Brasil. Mas como teria sido a nossa história, como o Brasil estaria hoje, se o golpe republicano de 1889 não tivesse acontecido ou não tivesse sido bem sucedido? E goste você ou não, o que aconteceu a 15 de novembro de 1889 foi um golpe militar, já que não havia previsibilidade legal, não foi convocado por nenhum dos poderes constituídos e sequer correspondia a qualquer clamor da população brasileira. Portanto, é golpe. E por mais que tenham adotado o termo mais bonitinho, proclamação da República, não faz deixar de ser golpe e golpe militar, já que Deodoro da Fonseca era o marechal do Exército Brasileiro. E você? Sugere algum outro nomezinho mais simpático para os outros golpes que sofremos ao longo de nossa história? Consegue imaginar o cenário que vivemos atualmente em um Brasil monárquico ou em qualquer outra monarquia da atualidade? Deixe lá seu comentário. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. E se não gostou, contribua dizendo por quê, para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Compartilhem em suas redes sociais, com seus amigos. E para ver mais conteúdos como este, visite e se inscreva no canal. E é isso aí, tchau, e que a verdade nos liberte.